Olá, tudo bem? Vamos agora para as reflexões do tarô mitológico para o signo de Áries, para o mês de julho de 2020. Bom, a primeira carta que saiu aqui foi o Sol, Deus Apolo. Essa carta aqui representa, né, que nesse mês de julho, alguma situação, algum assunto, alguma questão ainda não resolvida, ela terá uma solução, terá uma clareza, terá um entendimento maior do porquê que aquilo acontecia e qual é a solução, o que estava faltando, o que precisava ser feito para conseguir, vamos dizer assim, passar para o próximo nível, né? Atingir uma nova etapa. Então, vai ficar claro aí qual é essa questão, qual é essa dificuldade que já está pronta para ser conscientizada e equacionada e que você possa ir resolvendo isso, seguir em frente. E a gente avançando aqui para a posição 2, que saiu aqui o Rei de Copas, você vê esse conhecimento aí, essa situação que vai ficar mais clara, vai ter um olhar mais objetivo, provavelmente alguma coisa relacionada a, a parcerias, seja dentro da família, seja com amigos ou parceiros de negócios. Tem uma questão aí de vamos dizer assim, celebração, de comemoração, de, de confraternização, ou seja, é como se resolvesse uma questão, né? Resolvesse uma situação que trouxesse uma harmonia maior, né? Trouxesse um equilíbrio maior entre as pessoas. Então, isso que terá esse, vamos dizer assim, esse ponto final no sentido de que sabe quando você tem assim um insight, né? Você descobre, né, aquele famoso eureka, seria assim, poxa, era isso, era por isso que o negócio não estava se desenvolvendo, era por isso que não estava andando, ou seja, vai ficar claro isso, né? E quando a gente vem aqui para posição 3, que seria o que está aparente na situação, você vê, aparente aqui saiu o dois de espadas, né? Os dois de espadas ele fala de uma certa negação, né? Uma negação de sentimentos, uma negação da realidade, a dificuldade de se fazer escolhas por se negar a essa realidade, por não querer talvez ver a realidade, não querer fazer a escolha. E muitas vezes isso não acontece, não vem porque falta uma clareza, falta um melhor entendimento, falta um olhar mais objetivo para a situação, né? Um olhar mais claro, mais atento, sem talvez um ingrediente emocional que possa estar trazendo uma dificuldade aí para o entendimento. Então, o que está aparente na situação, que é uma situação que né, muitas vezes pode não ter se tomado a decisão, ou a situação pode não ter sido resolvida antes, por conta dessa falta de clareza, dessa falta de um entendimento maior, que certamente virá, um entendimento que para esse mês de julho ele está aí disponível para poder trazer esse insight, trazer essa reflexão para poder solucionar aí a questão. E quando a gente vem aqui para a carta da posição 4, que nesse caso é a base da questão, você vê mais um arcano maior aí, agora é o eremita. O eremita é o sábio, né? É aquele que tem a experiência da vida, é aquele que conhece, né, todos os caminhos, né? Já percorreu todos os caminhos. No tarô mitológico, ele é representado pelo deus Cronos, né? Que é ligado ao tempo.
Então é aquele que passado, presente, futuro, ele vê, né? Para ele é um livro aberto, como se essa questão aí a ser resolvida, essa questão aí a, 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 a se entender, né? Como se resolver, as origens, da onde que veio isso, e lá dentro da terapia tarológica a gente investiga essas situações, né? A gente vai aí procurando identificar o que no cotidiano da pessoa que está fazendo o atendimento, o que estava ali meio parado, né? Uma coisa, sabe aquela coisa assim que você sabe que tem que fazer, mas não faz. Aí chega uma hora que você para e fala, não, a partir de mês que vem eu vou fazer. São sempre aquelas coisas que a gente sabe que a gente deveria estar dedicando uma atenção, um tempo maior. E às vezes com as questões aí, com a correria do cotidiano, a gente acaba deixando de lado. Mas a gente sempre tem um sentimento de assim, poxa, por que eu não consigo parar e fazer aquilo que eu preciso fazer? E isso agora vai ficar mais claro, essa questão vai ficar mais aberta, de entender o porquê que, apesar de saber, muitas vezes saber ou identificar a necessidade de fazer alguma coisa, né? Sobretudo, pode ser até uma questão relativa a um estudo, né? Alguma coisa que você queira estudar, algum conhecimento que você sabe que precisa ter ou precisa refletir em cima dele, mas não tem tempo para parar, para poder investigar, estudar, e vai ficar claro por que está tendo está se protelando, né? Está se adiando a coisa. A gente fala aqui do tempo, por que está jogando isso para depois, né? Então é um entendimento assim mais amplo, sabe? Um entendimento assim como que se você visse as coisas, né, na visão lá de Apolo, você vê a coisa de cima, né? Você não vê só a floresta, você não vê só a árvore, você vê a floresta toda. Então é um entendimento mais amplo das situações que vai, né, fazer, né, vai trazer aí essa solução, né, esse equilíbrio por esse entendimento maior das questões, vai trazer com que se deixe, né, a necessidade de se deixar para trás, né, uma certa luta interna. Né? Muitas vezes quando a gente, sobretudo aqui, nessas questões aqui do Dois de Espadas, né, que fala de escolhas, de dúvida, de negação, né, muitas vezes a gente fica se martirizando, né, com certas coisas que a gente não consegue mudar em nós mesmos, né? Certos padrões de comportamento que nós até talvez já identificamos que não deveríamos agir daquela forma, mas acabamos sempre incorrendo nos mesmos erros. E isso dá aí uma luta interna representada aqui pelo 5 de paus, onde Jasão está lutando aqui com o dragão pelo velocino de ouro. O dragão como aquela questão interna nossa, primitiva, resistente à mudança, né? Que não consegue dar o próximo passo, né? Está sempre numa reconstrução, né? A gente começa e para, a gente não dá continuidade nas coisas, a gente está sempre tendo que recomeçar. Então, essa insatisfação, né, justamente até por uma falta de clareza do porquê, né, a origem dos padrões de comportamento, por que eu me comporto dessa forma, e isso é uma coisa que aparece aqui como influência do passado, que é preciso deixar isso para trás, né, e será deixado para trás a partir do momento que você reconhece, que você identifica, né, os motivos, os reais motivos para que determinadas coisas ainda, né, não tenham sido superadas e continuam acontecendo. E a gente vindo agora aqui para a carta na posição 6, que é a influência do futuro, aí é interessante, porque aqui saiu 5, né?
onde o Jazão está lutando aí com o dragão. E no 6 de paus ele sai vitorioso, ele consegue recuperar o Velocino de Ouro, que era o presente de Zeus. Então, mostrando aqui que como influência no futuro, do futuro, né, o que virá? Virá o reconhecimento, virá a recompensa. Aqui, nesse caso, até Jazão está sendo aclamado publicamente pelos amigos dele aqui, estavam junto aí na jornada em busca do Velocino de Ouro, por ele ter conseguido vencer essa luta interna, né, dessas nossas limitações, desses nossos padrões de comportamento que precisam ser transmutados, né, e a partir, porque a gente só consegue mudar algum padrão de comportamento a partir do momento que a gente tem consciência sobre ele. O sol, ele ilumina, ele traz a consciência, aquilo que está lá jogado no inconsciente, nos porões, né, como se fala, nos porões do inconsciente que estão governando a nossa vida, aquele padrão de comportamento, e que a gente não sabe por quê, né? Então, o sol ele traz essa clareza, ele ilumina lá a origem desses padrões de comportamento, e só é possível mudar a partir da consciência. Enquanto a gente não sabe o que motivou, o que faz com que a gente haja de determinada forma, e é uma forma que a gente talvez intelectualmente já tenha entendido que não deveria agir dessa forma, mas na prática, no cotidiano, a gente continua às vezes incorrendo nos mesmos erros, né? Fazendo aquelas coisas que a gente já deveria ter superado. E isso só consegue resolver e ter aqui a recompensa se a gente trazer isso para a consciência, a gente enxergar, né? O sol ele permite que você enxergue. Então, se enxergar essa questão, que é algo até que possa vir aí, né, de muito tempo, né? Quando a gente vê aqui o eremita, uma coisa aí, um padrão que vem se repetindo, mas que chega num tempo que ele já está pronto para ser conscientizado e equacionado, então tem aí a recompensa, né? E tem também, aí a gente vindo agora para a carta 7, que é o Hierofonte, tem também, o Hierofonte, ele aqui seria mais uma carta, vê que tá aí nessa energia, em julho, do conhecimento, né? Você vê que tem Deus Apolo, que fala do conhecimento, o eremita e o Hierofonte. Aqui o Hierofonte ele fala desse conhecimento, mas ele é aquele que faz essa ligação, né, entre o material e o espiritual. No tarô, né, tradicional, a figura dele é a figura do Papa, né? É aquele guia, né? Aquele que faz essa ponte, é o sacerdote, é aquele que cura. Normalmente tem nele também a figura do terapeuta, né? É aquele que está ali orientando, está ali ajudando no processo de cura, de resolução. E aqui o Hierofonte ele também aparece como aquela consciência superior, aquele que todos têm, né? Todos temos, os nossos mentores, os nossos orientadores. Então, mostrando que a partir desse conhecimento, a partir dessa solução dessas questões, desses padrões, a gente também tem a oportunidade de nos aproximarmos mais desses nossos mentores, orientadores, né? que estão aí na nossa missão, no nosso caminho, para nos ajudar, para nos orientar. Então, essa clareza, esse conhecimento aí que está se abrindo, ele vai trazer, provavelmente, um encontro, seja com um mentor, um orientador, seja com um terapeuta, né? Mas com quem tem a possibilidade de, junto com você, identificar, né, situações que precisam ser resolvidas e estudar quais seriam as soluções, né? É como se fosse um amigo, né?
orientador, né? Um guia que permite com que a gente possa, tendo maior consciência das situações, possa resolvê-las. E quando a gente vem aqui para a carta 8, que aí seria, né, o ambiente externo, né, vem o Cavaleiro de Ouro. O Cavaleiro de Ouros aqui, ele traz essa mensagem, sabe, essa abertura para a realização. Eu acho que até inclusive no mês passado, em junho, algum outro, o Cavaleiro de Ouro já tinha saído aí para o signo de Áries, mostrando assim que existem oportunidades, existem portas, né, se abrindo, né, existe possibilidade de ação, de realização, né? E o momento está propício para isso, justamente quando você consegue superar certos padrões, né, certas questões que talvez estava dificultando até de tomar certas decisões. Quando a gente consegue superar isso, aí essa trava, né, que gerava uma certa paralisia, isso aí acaba. E aí a gente consegue fazer, realizar. Então, talvez aí também aproveite esse momento para, sabe, aquelas coisas que a gente, aquelas pendências que a gente tem para fazer e a gente acaba deixando para depois. A gente sabe que tem que acertar alguma coisa, ou alguma coisa na casa, ou algum estudo que tem que retomar, recuperar, como a gente estava falando antes, né? Aquelas coisas que a gente sabe que tem que fazer, mas acaba deixando para o lado. Então, o Cavaleiro de Ouros, aqui representado pela figura mitológica de Aristeu, ele é aquele, sabe, aquele faz tudo, aquele, como se fala, pau para toda obra. Sabe, aquelas pequenas coisas, aqueles pequenos detalhes que muitas vezes fazem toda a diferença, né? Muitas vezes uma coisa ali que não estava funcionando, que você foi lá e ajustou, equilibrou aquilo já deu uma melhora significativa para tudo que estava em volta. Então, é um momento assim de aproveitar também e de se olhar, né? Tudo aquilo que está pendente, talvez, que precisa dar uma atenção, precisa finalizar, né? Precisa resolver, aproveitar esse embalo aí para resolver. E aí, você vê que interessante, o que vem aqui como esperanças e temores, né? Aqui a carta na posição 9, justamente é o 9 de copas, que o 9 de copas, assim como o 3, você vê que aqui no 3 de copas é o casamento de Eros e Psique. Só que nesse momento, é o momento inicial aqui, onde Psique não conhecia quem era Eros, né? Ela estava casando, mas não sabia quem era. Aqui eles já estão frente a frente. Ela já reconhece, já sabe quem é, entendeu? Mostrando que assim, esse conhecimento, essa situação aí a ser equacionada, a ser resolvida, vai trazer também é como se fosse um outro nível, né? Aqui a gente falou de celebração, de harmonia, parcerias, né? Confraternização, ou seja, é uma maior harmonia, seja entre familiares ou entre amigos ou entre parceiros de negócios, né? Mas aqui você vê na posição aqui 9, vem o 9 de copas mostrando que, ou seja, isso aí vai ser levado para o próximo nível. Ou seja, se seguir essas orientações que a gente está colocando aqui, o que vem para frente, né, é justamente se vai ter uma primeira satisfação agora, por conta da clareza de se enxergar o que ainda não estava sendo enxergado. No futuro, para frente, isso aí vai ficar ainda mais essa satisfação vai ficar maior, vai ficar mais completa, vai ficar mais harmonizada, mais equilibrada, né? Falando aqui no 9 de copas. E trará como uma situação futura, aí você vê um rei de ouros. O rei de ouros justamente é aquele que fala do sucesso, da liderança, da realização, aquilo que você se concretiza, as coisas que você quer, né? Se realiza. A gente
viu lá do outro lado o Cavaleiro de Ouros, que ainda está ali nas pequenas realizações, né? Aquela sintonia fina, né? Aqueles ajustes, deixar aquelas pendências, aquelas coisas que a gente sempre vai deixando para depois, que por enquanto não está dando muita importância, ajustar isso que para frente você vê, o caminho está lá. A presença do Rei de Ouros, que é o Rei Midas, aquele que tudo que ele tocava virava ouro, ou seja, a partir do momento que você se conscientiza determinadas situações, padrões de comportamento que precisavam ser modificados, são modificados. Isso traz uma maior harmonia, um maior equilíbrio, uma luta interna aí fica para trás. Isso é reconhecido pelas pessoas da volta, do entorno. E isso traz ainda mais harmonia, mais satisfação na frente, né? Todo esse histórico, né? Toda essa caminhada, abre-se o caminho para uma realização ainda mais forte, ainda maior do que aquela lá do Cavaleiro de Ouros, onde você empreende, você se as parcerias ou a harmonia entre a família ou entre os amigos, se isso aí andou, né, você tem mais possibilidades de ação, de trabalho, de atividades, né, representadas pelo Rei de Ouros. Mas tudo aí, se houver realmente essa disposição de se olhar, de se observar, essa questão aí que provavelmente em julho virá para o consciente, né? Essa questão que terá uma solução, terá vai ser equacionada, e estando atento a isso, né? Sabendo fazer agir, o que vai decorrer disso, né? O que vai decorrer a partir do momento que você identifica isso, como é que vai mudar isso na rotina, no comportamento, né? Seguindo por aí o caminho, você vê lá na posição 10, é esse encontro aí com o Rei de Ouros, onde vai pegar isso aí e jogar para cima, né? E abrir ainda mais o caminho, tá certo? Então essas são as reflexões para o mês de julho, aí para o signo de Áries. Eu agradeço aí pela sua audiência, pela sua companhia. Você pode, se não se inscreveu ainda, pode se inscrever aqui no meu canal. Tem um ícone aqui embaixo. Clica lá no sino para receber as notificações sempre que eu postar um novo vídeo, seja da série de autoconhecimento, seja aqui da série das reflexões, né? E até o nosso próximo encontro com mais uma questão, com mais uma reflexão para o nosso dia a dia, tá certo? Até lá!